Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Internacional 1, Flamengo 1. Uma partida horrorosa do Flamengo em todos os aspectos. Eu acho que todo flamenguista, eu particularmente, esperava muito desse time do Flamengo pós Copa do Mundo. O treinador teve aí um mês para treinar, fez amistoso, pôde preparar o time. E o Flamengo nessa volta de Copa do Mundo é um nada. Falando especificamente desse jogo contra o Inter, o Flamengo conseguiu piorar do jogo contra o São Paulo, que já foi ruim. O Flamengo consegue jogar pior. Então, assim, é preocupante quando você tem um técnico que quanto mais ele treina, pior fica o time. Então, assim, eu acho que é para ligar um sinal de alerta. Acho perigoso o rumo que o Flamengo está tomando, né, nessa reta final agora, né, segundo semestre, onde as competições se afunilam. Vem aí mata-mata de Libertadores, Brasileirão já está no segundo turno. Daqui a pouco não vai ter mais tempo para tirar os pontos que tem atrás do Palmeiras. Esperava hoje um grande jogo do Flamengo, jogando contra o Inter, um dos piores Inters de muito tempo, um time lutando para não ser rebaixado. O gramado do Inter, o gramado do Beira-Rio, é um ótimo gramado. A torcida do Inter não foi no jogo. Era tudo a nosso favor. Gramado bom, estádio vazio, a torcida já nervosa. O time do Inter, quem acompanhou o jogo sabe o que eu estou falando, não é um time bom. E o Flamengo foi um nada. Gostaria de começar falando sobre o aspecto tático. Primeiro, sem a bola. O Flamengo sem a bola é horrível. É horrível. A Chapecoense teve três grandes chances de gols contra a gente. O São Paulo também, mesmo tendo menos posse de bola, conseguiu criar. E hoje, contra o Inter, repito, um time fraquíssimo. O Flamengo perdia a bola, um Deus nos acuda. Ninguém sabia para onde correr, um time totalmente espaçado, um time longo, parece uma escola de samba o time do Flamengo na avenida. Quanto mais espaçado o time, pior para defender, sabe? Então isso aí é conceito básico do futebol de hoje em dia. É ideia de jogo, concepção de jogo. Gostaria muito de perguntar para o treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, por que o Flamengo não marca pressão aos adversários? Por que o Flamengo vai fazer um jogo contra o adversário tecnicamente inferior e não marca pressão? Por que não sobe a linha defensiva? Por que dá espaço? Qualquer adversário do Brasileirão, se tiver a bola, se tiver tempo para pensar, vai criar problema pra gente. Por que não treinou nesse um mês de parada de Copa do Mundo? Por que não treinou melhor esse time mais compacto, esse time marcando dentro do campo do adversário, sufocando o adversário? Uma coisa que o Flamengo fazia gol ano passado com o Felipe Luiz e se perdeu totalmente é essa marcação-pressão, essa marcação alta. O Flamengo sufocava o adversário. O Flamengo fez alguns gols recuperando a bola próximo ao gol adversário e isso se perdeu. O Flamengo marca mal de intermediária a intermediária, é um time todo confuso. O Internacional hoje, quando quis tocar a bola, conseguiu envolver a gente. Tem um lance no segundo tempo, aos 30 minutos do segundo tempo, que o Internacional, que até então tinha 21 pontos só no campeonato, lutando contra a zona do rebaixamento, ficou 2 minutos tocando a bola e o time do Flamengo sem saber marcar. O Flamengo, nesse um mês de pausa aí para treinar na Copa do Mundo, voltou um time desentrosado. Eu nunca vi isso. Um time que quanto mais treina, mais desentrosado fica.
Era para ser o contrário. É o que aconteceu em 2019. O time do Flamengo parecia que jogava por música, mas não é por milagre, é treinamento. Aproveito para falar do Flamengo com a bola. Eu acho que irrita a todos nós quando o Arrascaeta pega a bola e ninguém se movimenta. E eu fico aqui em casa reclamando, corre, movimenta. Mas eles não se movimentam, o Pedro não se movimenta, o Samuel Lino não se movimenta, o lateral fica perdido, o volante não sabe se passa da linha da bola ou se não passa. Isso é falta de treinamento. Não é porque o jogador não quer se movimentar, é que ele não sabe para onde ir. Movimentação ofensiva se treina. Se treina. Aí o time pega entrosamento. É muito nítido para mim que o Flamengo está sendo mal treinado. É muito nítido para mim que essa parada para a Copa aí foi prejudicial para a gente. Qual foi a triangulação que o Flamengo fez pelas beiradas do campo? A gente acabou de ter uma Copa do Mundo aí. Não estou comparando o nível técnico de jogador, não. Porque, né, é até injusto. Eu estou comparando padrão tático de jogo. Todo mundo joga assim. Lógico que o time como uma França, que tem um monte de jogador bom no ataque, a própria Espanha, que foi campeã. A Espanha é o exemplo máximo, né, de movimentação tática ofensiva. Qual foi a triangulação que ocorreu com Varela, Carrascal e o Jorginho, por exemplo? Ou o Pedro? Qual foi a triangulação para envolver a defesa do Inter que teve Samuel Lino, Alexandro e o próprio Pedro ou Arrascaeta? Nada. Não é porque o jogador não quer, é porque não é treinado. Se não é treinado, os caras ficam perdidos dentro de campo. O time do Flamengo hoje era um time totalmente perdido. Não sabia o que fazer com a bola. Sem a bola, menos ainda, não sabe o que fazer nada sem a bola. Também se treina sem a bola. Quando a gente perder a bola em determinada localização do campo, em qualquer parte do campo, o treinador tem que orientar. Jorginho, você volta por aqui, o lateral fecha ali. O Flamengo perde a bola e não pressiona o homem da bola. Se perdeu também. Todo time bom do mundo perdeu a bola, o perde, pressiona, perde, pressiona. Perde, corta a linha de passe. Perdeu a bola, os jogadores que estão afastados da bola já encostam nas opções de passe, para o cara receber a bola marcado já. Isso aí é pressuposto básico do futebol. O Pedro perdeu a bola para o zagueiro. Então o Pedro já tem que... Estou dando um exemplo, tá? Não estou criticando o Pedro, não. Estou dando só um exemplo. Então o Pedro vai pressionar esse zagueiro. Os jogadores que estão em volta já colam no jogador mais próximo, adversário, para se esse jogador receber a bola já está marcado. A chance da gente recuperar a bola aumenta. Sufoca o adversário, porra. Tecnicamente, o Flamengo é muito melhor do que o Inter. Só que não dá para jogar só na técnica. E também não sei se é muito melhor. Os caras estão jogando nada. Mas acredito que a dificuldade técnica do Flamengo, tirando alguns jogadores que são horrorosos, exemplo, Carrascal pode, o Pepe Guardiola pode treinar o Carrascal que não vai sair nada dali. Horroroso. Ele andou em campo hoje, sabe? Tem um lance, no primeiro tempo, o Flamengo toma um contra-ataque pelo lado do Carrascal, todo mundo correndo, de tudo desorientado, mas pelo menos correndo. E o Carrascal vem trotando atrás do cara. Acho que já deu também pra ele, né? O Carrascal é o curioso caso do atacante ou do meio atacante que não entrega gol e não entrega assistência e não tem vontade nenhuma de jogar. O Carrascal joga pela beirada do campo no Flamengo, às vezes centralizado.
Ele não faz gol e nem dá assistência. Então não serve. Mas voltando a falar taticamente do jogo. Então, ofensivamente, muito pobre. O Samuel Lino, que vem jogando bem, ele pega a bola sozinho. Ele pega a bola na ponta esquerda sozinho. Não é porque os jogadores estão com raiva do Samuel Lino, ou porque os jogadores estão com preguiça, ou porque os jogadores estão acomodados. É porque eles não sabem para onde ir. O Pedro, né? A gente já cansou de ver isso recentemente, ano passado, então, ou até mesmo algumas situações antes da parada da Copa. O Pedro já sabia, quando o Samuel Lino pegar a bola, eu vou puxar para cá. O Samuel Lino pega a bola, eu faço uma diagonal para fora para puxar a marcação e ter espaço para o Arrascaeta entrar. É coisa básica, não é coisa mirabolante, não. Mas nem isso parece que o treinador consegue passar nos treinos. Então o Flamengo é, sem a bola, um horror. Um time totalmente espaçado, cheio de buraco. A defesa longe do meio de campo. O meio de campo longe do ataque. Os três setores não se comunicam. O futebol hoje é todo mundo perto. É compacto. O time defende compacto e ataca compacto para não ter espaço para o adversário. Para sufocar o adversário. Perdeu a bola, já tem que ter 2, 3 em cima. E o Flamengo não. A morosidade também. Uma falta de vontade. Alguns jogadores como Carrascal, já falei, vou repetir, me incomodou demais, assim. Nossa, eu tenho que correr mesmo. Pô, vou ter que marcar, vou ter que correr atrás do adversário. Poxa vida. E o Carrascal com a bola é um nada. Ele perde a bola de forma ridícula, assim. Os caras tomam a bola dele como se estivesse tomando bola de uma criança. Então, em relação ao aspecto tático, o Flamengo é um nada, com a bola e sem a bola. Sobre a escalação do Flamengo hoje, assim, o treinador, né, tem que entender o seguinte: reserva é para jogar quando o titular está suspenso ou machucado. Não é possível que o Pulgar estava cansado, descansou 40. Teve 15 dias de férias, treinou. Treinamento nunca é tão intenso como um jogo. E ele me entra hoje com o Everton Araújo. O Everton Araújo é um jogador bom, promissor, conseguiu se firmar no elenco, mas é reserva do Pulgar. Um jogo onde o Flamengo entra precisando ganhar. O Flamengo está atrás do Palmeiras, tem que tirar a diferença. Contra um adversário tecnicamente bem mais fraco. Ele entra com o Everton Araújo, que o passe não é o forte do rapaz. Ele até melhorou a qualidade do passe, mas não é. O forte dele é a marcação, é a retomada de bola, é fechar o espaço. Isso aí, beleza. Agora, contra o Inter, na situação que o Inter se encontra hoje, era para entrar com o Pulgar. O treinador tem que entender que todo time tem uma coluna cervical ali que não se mexe. No Flamengo é Léo Pereira, Léo Ortiz, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta e Pedro. Entendeu? Aí nas outras posições você pode mexer na lateral ali, Varela também. Aí ele entra com Vitão. O Vitão é um zagueiro rebatedor. Ele é bom para tirar a bola. Falhou também no jogo contra o São Paulo, né? Aí você tem na Copa do Mundo, que é o máximo do futebol, é a competição máxima do futebol. A seleção campeã tem um zagueiro de 18 a 19 anos que foi eleito o melhor jogador jovem da Copa, que joga no Barcelona. Esqueci o nome dele, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Ele foi o jogador que mais quebrou a linha de marcação com passe. O Léo Ortiz, a maior característica do Léo Ortiz para mim é a qualidade técnica.
Não é nem a sua marcação, seu vigor físico, não. A melhor qualidade do Léo Ortiz é sair jogando. O Léo Ortiz consegue quebrar essa primeira linha de marcação com um passe fácil. O Léo Ortiz algumas vezes já conseguiu dar aquele passe que desmonta a defesa adversária. Então o Léo Ortiz seria mais um para ajudar a criar. Já que a gente sabia que o Inter não ia, né? Ia deixar a bola com o Flamengo e tentar contra-ataque. Aí o treinador entra com o Vitão, que não tem qualidade de passe, e com o Everton Araújo, que também não tem qualidade de passe, para jogar contra um adversário que está na zona de rebaixamento, lutando para não cair. 21 pontos somados no primeiro turno. Aí ele entra com o Vitão, que não tem passe, Everton Araújo, que não tem passe. Entra com o Carrascal. Para quem entrar com o Carrascal? Qual foi o jogo que o Carrascal jogou bem no Flamengo? Fala assim, não, caraca, que jogão do Carrascal. Qual foi a sequência de jogos? Nota 6 do Carrascal. Não digo nem nota 8, não, assim. Qual foi, assim? Não, o Carrascal fez 3 jogos bons na sequência pelo Flamengo. Não tem. Não tem. É uma insistência burra. Uma insistência burra. Dos jogadores disponíveis hoje para o ataque era Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino e Arrascaeta. Acabou. O Bruno Henrique, com 35 anos, honra a camisa do Flamengo, corre. Se ele não está tão bem tecnicamente, mas ele vai correr, vai marcar, vai fazer um gol de cabeça. Participou da jogada do gol do Flamengo. Aí não, vão entrar com Carrascal, Vitão e Everton Araújo. Qual a necessidade de começar com o Pulgar no banco? Nenhuma. O Pulgar, na minha visão, é titular absoluto nesse elenco do Flamengo. O Everton Araújo é para quando o Pulgar estiver lesionado, suspenso, cansado. O Flamengo está pegando um adversário muito bom tecnicamente. O Pulgar cansou, bota Everton Araújo. Então não dá para entender o que está se passando na cabeça do treinador. O Flamengo está ficando para trás. Palmeiras perdeu, o Flamengo só empatou com o São Paulo. Era a chance de tirar 3 pontos. Hoje o Flamengo empata, o Palmeiras está ganhando já de 2-0 do Vitória. Está no intervalo o jogo. Então é muito preocupante o caminho que o Flamengo está tomando. De 9 pontos, perdeu 4. E jogando mal. Então, assim, é preocupante. Tá chegando no mata-mata com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai dar a vida. Aí uma crítica que eu faço aos jogadores, independentemente de estar mal treinado, independentemente de não saber para onde correr no ataque, não ter uma jogadinha básica de movimentação ofensiva, mas alguns jogadores têm que querer mais, velho. Há algum tempo que não acontece comigo o que aconteceu hoje. Quando o treinador coloca Emerson Royal em campo, eu meio que desisto do jogo. Eu falo, não acredito, velho. Sabe? Vai colocar Emerson Royal? Coloca o Daniel Salles. Falei isso no jogo contra o São Paulo e repito. Tem que botar um lateral direito para jogar? Coloca o Daniel Salles, dá uma chance pro rapaz. O Emerson Royal é horroroso. O Arrascaeta dá uma inversão de jogo para ele ótima. Só dominar, levantar a cabeça e cruzar. Ele não consegue dominar uma bola fácil, ele tá ficando constrangido. O Emerson Royal fica constrangido.
de tão ruim que é. E o treinador insiste. Então, assim, é muito preocupante. O Flamengo teve aí um mês para treinar e o time ficou desentrosado. É o curioso caso do time, que quanto mais treina, pior fica. Vai ficar agora 10 dias sem jogar. Imagina que merda que vai ser o jogo contra o Vitória. Flamengo, no final de semana é Copa do Brasil. No meio de semana também. Flamengo só joga agora no outro final de semana. Imagina a porcaria que não vai ser, porque se treinou um mês, piorou, mais 10 dias de treino, ferrou. Então, é isso que é o problema também do Flamengo. Quem que vai cobrar o técnico? É o José Boto. O Boto vai sentar com o Leonardo Jardim e questionar alguns pontos? Vai questionar por que o time marca mal, por que o time não tem entrosamento nenhum no ataque, não tem movimentação ofensiva orquestrada, treinada, ensaiada nenhuma. Por que o toque de bola do Flamengo é tão lento? Por que o Flamengo fica tocando a bola de um lado para o outro? Tem que fazer isso mesmo, para envolver o adversário, ok. Mas por que é tão lento? O Boto tem essa capacidade? A impressão que tem é que não. Quem é que vai cobrar o treinador? Treinador, por que você entrou com jogadores com qualidade técnica ruins, baixa, tendo jogadores no banco com a qualidade técnica maior? Exemplo de Léo Ortiz e Pulgar. Por que insiste com Carrascal? Tendo Bruno Henrique, o próprio De La Cruz. Entre De La Cruz, que é uma porcaria, não consegue jogar, e o Carrascal, eu prefiro o De La Cruz, mais técnico. O Saul, o que houve com o Saul? Tá machucado ainda? Não entra mais para jogar, o que houve? Tá mal fisicamente, tá mal tecnicamente. A lesão dele lá, que ele fez a cirurgia, não recuperou ainda. Então, assim, muitas perguntas, e eu acho que o Flamengo, espero estar totalmente enganado. Espero que daqui a 10 dias, contra o Vitória, o Flamengo faça um grande jogo. O Paquetá volte bem no time titular, sabe? O time mostre um entrosamento, o time mostre uma evolução na marcação, jogue mais compacto, marque o adversário em cima. Espero, mas a impressão que dá é que não vai conseguir melhorar, sabe? E espero também estar enganado, mas talvez se pague por uma demissão totalmente errada do Felipe Luiz. Valeu, pessoal? Então vamos esperar esses 10 dias aí e rezar para o Leonardo Jardim conseguir melhorar o time. Valeu, saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.